Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Professor Rodrigo Montes daqui. Vamos resolver agora a prova de criminalística que foi cobrada no concurso de perito criminal 2023. Vamos lá para a tela. Primeira questão, considerando, claro, as várias versões de prova, né? Questão 10, primeira questão de criminalística nessa versão que eu mostro para vocês. Bom, em relação à cadeia de custódia, coleta de vestígios e seu armazenamento, podemos afirmar corretamente que o lacre, uma vez rompido, deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Pessoal, já estamos aqui com nossa resposta. E isso está ipsis Ctrl+C, Ctrl+V lá do nosso CPP. O CPP ele fala para a gente exatamente no artigo 158D, parágrafo 5º. Vou até abrir aqui com vocês na tela. Artigo 158D, parágrafo 5º. Ó. Vamos colocar aqui, vou até ampliar um pouco para vocês, onde ele fala que o lacre, né? Aqui, ó, parágrafo 5º, o lacre rompido, ele deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, beleza? E eu já vou puxar para um outro item dessa questão, que fala que o recipiente só pode ser aberto por perito que vai proceder à análise. Até aqui é ok, só que também pode ser aberto por outra pessoa autorizada, desde que motivada, beleza? Então já vou matar um item aqui também que a gente vai ver agora, tá? Então, a resposta já é a nossa letra A. Uma vez rompido, ele obrigatoriamente tem que ser acondicionado no interior do novo recipiente, conforme parágrafo 5º, artigo 158D, parágrafo 5º. Os vestígios coletados em um local de crime devem ser acondicionados de forma conjunta? Não, de forma individualizada. A cadeia de custódia se inicia somente após a chegada dos peritos no local de crime? Não. Primeiro, o agente público que for responsável, que chegar no local, ficará responsável pela sua preservação, dando início à cadeia de custódia. Não é exclusivo do perito. Coleta de vestígios deverá ser obrigatória realizada por perito oficial? Não, preferencialmente realizada por perito oficial. Não é exclusivo, mas sim preferencialmente. O recipiente para armazenamento do vestígio deverá ser aberto apenas e unicamente pelo perito que vai proceder à análise? Não, a gente já mostrou agora há pouco também que em casos motivados também pode ser aberto por outro profissional, desde que for motivadamente. Muito bom, resposta letra A e toda aquela questão. 11. Um perito em um local de crime se depara com manchas de solo e suspeita de ser substância hematóide humana. Ó, substância hematóide humana. Para obter uma prova específica de sangue humano, ele deverá solicitar ao laboratório de criminalística. Aqui ele misturou alguns testes que são usados para esperma, né, para constatar esperma, para constatar conjunção carnal, como por exemplo dosagem de fosfatase ácida, né? Alguns autores colocam aí acima de 200 UI ou 300 UI, que seria indicativo de origem prostática do homem, mais relacionado aí à conjunção carnal, assim como cristais de Florência, que é um indicativo orientativo, né, não é nem de certeza, para esperma. Mas nós temos outros que são usados de fato para sangue humano, como cristais de hemocromogênio e cristais de Teitman, né? Só que estes não são específicos para sangue humano. São testes que indicam sangue, mas não específico, porque o enunciado fala sangue humano, tá? Então, se eu quero uma prova específica de sangue humano, a resposta vai ser letra D, sorologia de Combs, justamente porque na sorologia de Combs há um reagente contendo anticorpos, né, anti-imunoglobulina humana. E aí, pela aglutinação, você consegue perceber se é ou se não é sangue humano. Resposta, então, nossa letra D, sorologia de Combs. 12. Em relação ao estudo de balística forense de arma de fogo, pode-se afirmar que caminho percorrido pelo projétil no interior do corpo é denominado trajetória? Não, interior do corpo, trajeto. Questão tranquila. O caminho percorrido pelo projétil após disparo até o corpo humano é chamado de trajeto? Não, trajetória. A raiação serve para imprimir o movimento de translação do projétil? Não. Existe translação horizontal, que é a distância que ele vai percorrer ali, e translação vertical, efeito da gravidade, mas esse movimento de giro no interior do cano, chamado de rotação. O calibre nominal é o diâmetro da boca do cano. Ah, pessoal, calibre real, viu? Diâmetro interno da boca do cano. Calibre nominal é aquele calibre referente a, por exemplo, a descrição de munições. Como, por exemplo, 9,19 milímetros para indicar um calibre 9 milímetros. Tá? Esse é o calibre nominal referente ali às munições. Mas o diâmetro interno da boca do cano, chamado de calibre real. E nem sempre coincide com o calibre real, porque nem sempre o calibre nominal coincide com o calibre real.
principalmente quando a gente fala de armas de fogo de cano raiado, de alma raiada, tá? O calibre real, ele difere do calibre nominal. Na pesquisa de resíduos de chumbo nas mãos do atirador, pode ser utilizado rodizonato de sódio. Perfeito. Rodizonato de sódio é um reagente que vai buscar chumbo e caso haja presença de chumbo nas mãos do atirador, alguns pontinhos rosas, geralmente eles coletam com esparadrapo. Você, ao borrifar rodizonato de sódio nesse esparadrapo, ele vai apresentar alguns pontinhos róseas, indicando que há chumbo na mão do atirador. Não é específico, não é chumbo específico de disparo de arma de fogo. Há vários falsos interferentes, mas realmente ele vai buscar chumbo, de maneira genérica. As impressões digitais encontradas em locais representam muitas vezes excelentes indícios para esclarecer o fato. São na ordem de frequências, espécies de impressões. Vamos lá. Na ordem de frequência, a maior parte das impressões digitais elas estão na forma latente, que a gente não consegue visualizar, que a gente precisa revelar. Então, só de saber que ela é latente ficaria entre a B, a D e a E. Qual outra forma que a gente encontra? Visível. Você está com a mão suja de cal, de terra e encosta em algum objeto, muitas vezes sua impressão digital vai estar ali transferida por contato e visível. Tá? Então, não tem como ser a letra D, porque latente e invisível, a gente está falando da mesma coisa. Latente modelada e colorida, não existe essa classificação colorida, tá? Então já eliminaria aqui. Resposta vai ficar letra B de bola, latente, visível e modelada. O que é a modelada? Você colocou sobre um chiclete, sobre uma massa mole de uma janela, né? E aí ela acaba moldando, sendo moldada aquela impressão digital sobre aquela superfície mole. 14. Olha outra questão de balística, hein? No exame de confronto microbalístico realizado em ambiente laboratorial apropriado, quanto ao princípio da autenticidade, é preconizado que o assistente técnico deverá participar do exame. Não, o assistente técnico só atua depois da emissão do laudo pelo perito oficial. O exame de confronto microbalístico tem prioridade sobre outros exames? Não, tem exames que você tem que fazer mais rápido, como por exemplo a recentidade de um disparo de arma de fogo e a presença ali, por exemplo, da eficácia, né, o teste de eficácia de uma arma de fogo. Então, existem outros exames que são prioritários, nem sempre o confronto balístico vai ter prioridade. Muitas vezes ele vai ser o último exame a ser realizado. Perito responsável pelo exame seja também responsável pela coleta dos padrões necessários ao exame. Perfeito. O princípio da autenticidade fala, o mesmo perito que foi responsável pela coleta dos padrões é o mesmo que vai ser o responsável pela sua análise. Não existe isso de ter dois peritos, pessoal, para validar um exame, ou que um faça a coleta e o outro faça o exame. Não há isso. Inclusive o nosso POP, o procedimento operacional padrão de perícia criminal, ele fala pra gente, ó, da coleta de padrões, o perito criminal responsável pelo exame de confronto microbalístico também será o responsável pela coleta de padrões necessários ao exame. Isso é o que a gente chama de princípio da autenticidade. Beleza? Então, vamos lá falar dos níveis dessas questões aí. Primeira questão, um nível fácil. Segunda questão, nível médio. Terceira questão, nível fácil. Quarta questão, nível fácil. Quinta e última questão, nível difícil, porque não é comum trabalhar essa parte dos exames do microconfronto balístico nas provas. Tá? Então, mais ou menos mantendo a mesma proporção de medicina legal, criminologia, uma difícil, outra média, outras fáceis, né? E aí essa prova, os concurseiros não tiveram tanto problema com criminologia, medicina legal e criminalística. Vários problemas foram ali com a física, contabilidade. Bom, espero que tenham entendido. Deixa aí nos comentários, curtam, se inscrevam no canal e já deixa aí ligado as notificações, porque a gente vai atualizar tudo para vocês nos próximos concursos de perito. Valeu!